Oi, crianças, bom dia! Hoje, dia 20 de julho de 2020, vamos trabalhar a ciência. Então, pega a apostila de vocês e abre a página 201 e vamos falar sobre os seres vivos no ambiente, tá? Então, nós temos animais diferentes. Nós temos os nossos animais de estimação que nós criamos dentro de casa, que é no caso do cachorro, o gato. Aqui eu tenho um animalzinho de estimação mais diferente, que é uma galinha, tá? Na verdade, 3 pintinhos. E nós temos os animais de criação, que são os animais maiores, que não dá para criar em casa, nem no quintal. Então, esses animais são criados em sítios e fazendas, que é o caso do cavalo, da vaca, da ovelha, o porquinho, a galinha. A minha, quando cresce, eu levo pro sítio, tá? Porque ela fica muito grande pra ficar no meu quintal. E aí, eu levo. Na verdade, eu não tenho um, então eu tenho 3. Então, o espaço é bem curtinho. Pra eles, eu levo pro sítio, tá bom? E também vamos falar sobre os animais na natureza. Que nós temos os animais que vivem em floresta e aqueles que vivem no deserto. Isso acontece porque cada animal tem o seu devido lugar. Tem um lugar específico para viver, né? Então, é o habitat natural dele, tá bom? Esses animais, crianças, eles não podem ser criados em cativeiros, eles não podem ser criados em casas. Então é proibido a gente ter qualquer tipo de animal que é considerado animal silvestre em nossa casa, que é o caso dos macaquinhos, das araras, dos eu sei que tem muita gente que cria papagaio, tem pássaros, então esses animais eles não são de estimação, tá? De estimação é o gatinho e o cachorrinho, tá? Esses outros animais que a tia citou, eles não são animais de estimação e nós não podemos ter eles em casa, nós não podemos aprisionar esses animaizinhos, tá bom? Existem também os animais que são chamados de aquático, que é no caso da baleia, o polvo, a tartaruga, a água-viva. E também existem aqueles animais que vivem dentro d'água, mas estão acostumados a viver na terra, que no caso é o pato, o jacaré. Esses animais, eles vivem tanto na água quanto na terra, tá bom? E na página 203, nós vamos continuar falando sobre seres vivos, mas aí é sobre as plantas, que assim como os animais também são seres vivos, tá? E as plantas, elas são formadas por partes que são chamadas de raiz, caule, folha, flor e fruto, tá? Então, cada um desses tem uma função. As raízes são importantes para que as plantas se prendam no solo e absorvam a água e nutrientes. O caule é fundamental para sustentar as folhas, flores e fruto. As folhas participam da produção de alimentos da planta. As flores são responsáveis pela reprodução das plantas e pela formação do fruto, e alguns frutos possuem sementes que são utilizados para gerar novas plantas. As plantas conseguem produzir seu próprio alimento usando, entre outras coisas, água, luz e a luz do sol. É por isso que as plantas, quando ficam sem água e recebem pouca luz, ficam murchas e amareladas. As plantas também, crianças, são muito importantes para os seres vivos, pois alguns animais se alimentam delas. Nós mesmos nos alimentamos de alguns frutos das plantas. As lagartas se alimentam das folhas, muitos pássaros se alimentam das frutas, alguns animais também se alimentam de frutos, que é no caso do lobo-guará. E também esses animais, quando se alimentam dessas frutas, eles também ajudam a reproduzir os frutos, as sementes. Quando um animalzinho vai lá, faz cocô, a sementinha que está no cocô do animal, ela germina e vira uma nova árvore. Então, eles são importantes para esse ecossistema, tá? Alguns animais também usam as plantas como abrigo ou constroem suas casas. João de Barro, por exemplo, a gente costuma muito ver a casinha do João de Barro. O bicho preguiça passa a maior parte da vida pendurado em galho de árvores. Além disso, as plantas também são muito importantes para nós consumir seus caules, folhas, frutos, raízes. Usamos para presentear pessoas, decorar as casas, nós damos flores para decorar casas, raízes, algumas raízes são usadas para fazer medicamento, as folhas também. Então, assim, as plantas é muito importante para todo ser vivo, ela é um ser vivo super importante para os outros seres vivos também, tá? Então, depois que a tia leu isso aqui, nós vamos começar a fazer as atividades, tá? Da página 207.
A página 207 pergunta assim: você tem algum animalzinho de estimação? E qual? Se não tem, gostaria de ter? Que bichinho você gostaria de ter? Escreva algumas características desse animal, como cor, tamanho e do que se alimenta. Então, por exemplo, eu gostaria de ter um bichinho. Que tipo de bichinho? Eu vou escrever as características desse bichinho e do que ele se alimenta, tá bom? Agora, pinte os animais e preencha a tabela com algumas informações sobre elas. Então, vocês têm dois animalzinhos. Você tem o gato e o leão. Então, vocês vão pintar e vão escrever o nome, o tamanho, a cor, o local onde vive e do que se alimenta, tá? E na página 208, observe a imagem ao lado e responda: você acha que essa planta está saudável? Por quê? Lembra que a tia explicou que as plantas precisam da luz solar para se manter bonita, para não murchar. Se você deixar a plantinha no local escuro, sem uma luz solar, ela vai murchar. Tem que aguar ela, tem que manter ela perto da luz, tá? O que você faria para ajudar a recuperar essa plantinha, tá bom? Embaixo vocês têm uma árvore, vocês vão escrever na setinha. Nós temos a setinha ligada às folhas, às frutas, o caos, vão escrever as partes dessas árvores, tá bom? E por fim, a página 209, desenhe o ambiente em que vivem os animais. Então você tem o patinho, onde que vive o patinho, e o cavalo. E escreva o nome desses animais, tá? Letra B, dê o exemplo de outro animal que podemos encontrar em cada um desses ambientes. Cite exemplos de animais que podemos encontrar na água e na terra, tá bom? Então, essa é a atividade para hoje. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.